Lucas capítulo 12, versículo 13 até o 21. Eu vou ler a palavra do Senhor e você acompanha aí na sua Bíblia. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de bens que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido em abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Curva sua cabeça um minutinho, vamos só orar ao Senhor. Senhor maravilhoso, Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu li a tua palavra, Senhor, e o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Fala conosco, Senhor, através desta palavra. Usa a minha vida, a minha boca, os meus lábios, e que através de mim o Senhor fale ao coração da tua igreja, do teu povo e dos teus filhos que me ouvem. A tua palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia, ela vai e cumpre o propósito para o qual ela foi mandada. Que o Senhor, por tua palavra, alcance o coração, a vida dos teus filhos, e que a tua palavra produza neles, Senhor, frutos, para a glória, a honra e louvor do teu nome. Abençoe este irmão, esta irmã que me ouve, aonde ele estiver, de perto, de longe, que o Senhor possa alcançá-los pelo poder do teu Espírito Santo e pelo poder da tua palavra. Que o Senhor manifeste a tua glória, o teu poder e a tua graça, e que o Senhor nos abençoe pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, peço mais uma vez, se puder, compartilhe, é a palavra do Senhor sendo ministrada agora. Compartilhe, clique aí em compartilhar na sua rede social e compartilhe com vidas e com famílias, para que pessoas recebam essa palavra e por ela sejam abençoadas por Deus. Nos ajude, ajude-nos a pregar a palavra do Senhor e Deus vai abençoar a sua vida também. Meus irmãos, o texto que nós lemos, escrito por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, o capítulo 12 de Lucas, ele registra algumas advertências de Jesus. Jesus estava ensinando, falando, advertindo e conduzindo as pessoas que ali o ouviam. E a partir do versículo que nós lemos, há uma interrupção, porque enquanto Jesus falava, um homem grita do meio da multidão: Jesus, resolve o meu problema familiar. E o texto nos mostra, irmãos, nós lemos aqui, o texto nos mostra que esse problema familiar era a partilha de uma herança. E quando ele grita isso para Jesus, a resposta de Jesus que é interessante. Por quê? Porque Jesus responde, na verdade, Jesus responde se recusando a se envolver naquela causa terrena. A resposta de Jesus é: eu não vou ser juiz da sua causa. Por que você me está pondo por juiz diante da sua causa? E não é, meus irmãos que me ouvem,
Porque Jesus não podia resolver. Irmãos, Jesus é o supremo juiz. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aquele que julga retamente, aquele que não comete erros. Ele tem todo o poder, ele poderia, sim, resolver aquela causa com uma palavra. Como ele resolveu a causa do centurião. Senhor, diz uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus poderia naquele momento, irmãos, dizer uma palavra, que aquela situação poderia mudar. Só que Jesus diz assim, eu não vou fazer. Só que, irmãos, Jesus, ele não nos deixa confundidos. Jesus, ele não nos deixa em confusão. Ele diz que não vai se envolver, mas ele responde na sequência do texto o porquê ele não ia se envolver. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus conhece a intenção do coração. Jesus conhece quando você ora para Ele, e Ele sabe qual é o seu pedido e a intenção. Ainda que as palavras saiam, Jesus não olha só as palavras, Ele olha a intenção do coração, Ele vai no profundo. E às vezes Ele não responde, por quê? A Bíblia diz assim, pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal para gastarem nos vossos prazeres. O que isso quer dizer? O pedido não era para a glória do Senhor, o pedido era para resolver um problema familiar de uma contenda que havia entre irmãos. Jesus conhecia o coração. E aproveitando o contexto ali, meus irmãos, Jesus falando e ensinando aquelas pessoas, ele toca num assunto a partir dessa pergunta. Por quê? Porque aí Jesus começa a falar sobre a avareza. E os irmãos vão entender essa mensagem. Fique calmo, vai até o final e você vai entender o que Deus vai falar com você. Porque Jesus começa a tratar ali naquele momento o quê? A avareza. E o que é a avareza, irmãos? Eu preciso ler para você entender, dizer para você entender. O que é a avareza? A avareza é a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior daquilo que acreditamos que é necessário para satisfazer a nossa vida. Sabe quando você corre atrás, achando o quê? Se eu tiver isso, vai resolver meu problema. Se eu conquistar isso, vai resolver minha situação. Se eu tiver isso, minha vida está resolvida. E você se empenha tanto nisso, que outras áreas da sua vida são atrapalhadas por isso. Aqui, era uma contenda por causa de dinheiro, por causa de herança. Irmãos, eu tratei um caso esses dias, conversando com uma pessoa, e ela pediu que orássemos, intercedemos, por quê? A família estava em guerra. E nós estamos orando para Deus resolver isso. Por quê? Por causa de partilha de herança. E é exatamente o caso aqui. Estava havendo uma contenda, né? E quando Jesus fala não, mas depois ele entra respondendo a situação, para que os irmãos entendam, irmãos, o que Jesus está fazendo, em suma, a resposta de Jesus para aquele homem é, sabe o quê? Vocês estão preocupados demais com as coisas pelas quais vocês estão brigando aqui. A resposta de Jesus traz justamente isso. Quando Jesus recusa, dizendo assim, aquilo pelo qual vocês estão brigando e correndo atrás, não vale a pena, não vai satisfazer aquilo que você espera, por isso eu não vou resolver. Por aí, meus irmãos, guarde isso no coração. A gente já entende porque às vezes Deus não responde algumas orações que nós fazemos. Você que me ouve na sua casa aí, talvez a sua resposta de oração não veio porque Deus conhece a intenção do coração. Talvez eu não recebi respostas que eu oro há dias para Deus, porque Deus conhece o que está no meu coração. A resposta que Jesus dá para aqueles homens é exatamente isso. Vocês estão preocupados demais com as coisas aqui da terra, achando que conquistar isso vai satisfazer a alma de vocês. Vocês estão distraídos, estão contendendo por isso. Está aqui, no texto. E aí, meus irmãos, a partir dessa situação, Jesus narra uma parábola, para justamente mostrar para aquelas pessoas, e para nós que estamos ouvindo essa palavra hoje, o que é que ele queria dizer com o não dele para aquela resposta, para aquele pedido.
Por quê? Jesus então começa agora a falar de uma parábola que nós lemos aqui. Um homem rico que plantou, colheu muito, colheu bastante. Tanto foi a prosperidade da colheita dele, que os celeiros que ele tinha não cabia, gente. Não cabia tudo que ele conseguiu colher. Olhando para aquela situação, ele falou: nossa, tenho muitos bens. Vou fazer o seguinte: vou demolir os meus celeiros, construir celeiros maiores. E aí, meus irmãos, ele falando com a sua alma, ou seja, falando consigo mesmo. Nós falamos conosco mesmo, né? O salmista fala assim, né? Por que te abates, ó minha alma? Salmo 42, né? E por que te perturbas dentro de mim? Aí ele responde para a alma, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E esse homem aqui também está falando com a alma dele, porque está dizendo assim, né? Ajuntei, está no texto, ajuntei muitos bens. E aí ele diz a sua alma: agora, alma, estamos bem. Então, descansa, olha, irmão, folga, come e bebe. Está no texto. Ele diz isso confiando em tudo que ele tinha naquele momento, porque ele achava que tudo aquilo que ele tinha naquele momento ia satisfazer a alma dele e ele ia viver a vida tranquilamente. Após ele falar, meus irmãos, aparece então uma das grandes exortações desse texto. Eu disse que Jesus estava exortando e ensinando lá no começo, né? Algumas exortações e ensinamentos. E agora, a partir do que esse homem fala, aparece no texto uma das grandes exortações que Deus faz a ele. No versículo 26, no versículo 20, o 19 é onde ele fala, né? Vou folgar, vou comer, vou beber, então minha alma pode ficar descansada. Depois disso, aparece a exortação de Deus para ele. Só que eu não vou ler ainda não esse texto, que é o versículo 20. Mas, quando olhamos para as exortações bíblicas que Deus nos dá, além dessa do versículo 20, uma das grandes exortações que a Bíblia nos traz, irmãos, sobre esse contexto do qual Jesus está falando, uma das grandes exortações é Mateus capítulo 16, versículo 26. Porque o homem, ele estava ali, dizendo assim, ó: já conquistei tudo o que eu preciso, agora minha alma pode folgar, descansar, comer e beber, e ficar tranquilo. Bom, parafraseando, é isso que o texto está dizendo. Só que uma das grandes exortações bíblicas em Mateus 16, 26, diz assim, ó: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa a sua alma? Por sua alma. Essa é uma das grandes exortações bíblicas. Outro texto, irmãos, é quando Jesus envia os discípulos, meus irmãos, para pregar o Evangelho. E os discípulos saem para pregar o Evangelho. E a Bíblia e a história conta que os demônios sujeitavam-se a eles, os enfermos eram curados, grandes milagres, prodígios e maravilhas eram operados por meio dos discípulos. Aí, eles voltam para Jesus, Lucas capítulo 10. Eles voltam para Jesus, todo feliz. Jesus, irmão, estou introduzindo para você entender o texto. Por que Jesus se preocupou em contar a parábola do homem que achava que a alma podia descansar aqui nesse mundo, confiando nas riquezas, naquilo que ele conquistou. Ah, os discípulos foi tudo feliz. Jesus, que maravilha, Jesus. O que foi? Fala aí, fala, Pedro, o que aconteceu? Jesus,
Os espíritos imundos nos sujeitam. A gente fala, sai em nome de Jesus, e ele sai. O enfermo está ali, moribundo na cama. A gente chega nele, em nome de Jesus, quando ele levanta. Os espíritos nos obedecem, Jesus. Jesus olha para eles, irmão. Lucas capítulo 10, versículo 20. Irmão, assim, eu não sei se foi um balde de água fria, mas na verdade Jesus trouxe para a realidade. Para a realidade da vida. Porque Jesus olha para ele e fala assim, ó. Não vos alegreis. Lucas 10, versículo 20. Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Louvado seja Deus. Agora, para você entender o que eu quero dizer, aquele homem estava confiando na sua riqueza. Ele achava e acreditava que a sua alma estava segura. No seu pensamento ele disse assim, ó: agora eu vou desfrutar da vida boa, porque eu tenho bens, eu tenho riquezas, tudo que eu conquistei eu vou conseguir viver a vida inteira. E foi exatamente nisso, irmãos, que ele foi repreendido por Deus. No versículo 20, Deus fala assim, ó: mas Deus lhe disse, Lucas 12, 20, agora que é o texto que nós lemos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Lembra que eu falei dos discípulos? Vieram todo feliz. Jesus estava chegando diferente. Com esse homem, nessa parábola e no ensino que Jesus quer mostrar, ele está dizendo assim, ó: eu enxergo de uma forma diferente do que vocês pensam. O rico falou assim, ó: eu vou folgar, vou descansar, porque eu estou rico, tenho dinheiro, tenho saúde, talvez seria jovem, eu vou aproveitar a vida numa boa. Essa era a visão dele. Mas quando ele é repreendido por Deus: louco, hoje mesmo vão pedir a tua alma. Deus não viu como esse homem viu. Como assim? Deus olhou para esse homem e não viu ele desfrutando das coisas que ele conquistou. Deus olhou para ele e viu ele encarando a morte. Parafraseando, o que ele disse? Louco, você vai morrer hoje. Irmãos, a morte e a vida está no poder de Deus. Deus mata, Deus faz viver. A Bíblia diz que Deus contou, os nossos dias estão contados. Deus sabe o dia que você nasceu, que você ia nascer e nasceu, e Deus sabe o dia que você vai morrer. Naquele dia aquele homem não sabia, mas era o dia que ele ia morrer, e ele estava esperando desfrutar a vida. E Jesus na parábola está mostrando assim, ó: apesar de ele achar que ele era autossuficiente, ele ia encarar de frente naquele dia a morte. Agora deixa eu falar uma coisa para você que me ouve, para vocês que me ouvem. Qual é o maior perigo que nós estamos enfrentando hoje? O maior perigo, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem, que me assistem, que nós estamos enfrentando hoje, é justamente a morte. As estatísticas estão aí. E infelizmente, como eu disse no começo, irmão, é uma grande tristeza. Muitos morreram. Muitos vão morrer. E muitos estão com medo de morrer. Então, na realidade, para nós hoje a morte é um inimigo claro. Eu estou dizendo assim, como eu disse, Jesus olhou aquele homem encarando a morte. Nós hoje, você que me ouve e você que me ouve aqui, nós hoje estamos encarando a morte. Porque qualquer um de nós está sujeito a morrer. Mas como eu disse, quem controla a vida e a morte é Deus. E eu quero dizer com isso, crendo na palavra e na fé do Deus que eu sirvo, o dia que nós vamos morrer, Deus sabe. E ninguém morre antes nem depois. Morre no dia que Deus determinou. Se morreu, é porque tinha que morrer. Se não morreu, é porque não chegou a hora. Porque quem controla isso é o nosso Deus.
Deus está no controle de tudo. Eu não vou morrer antes da hora. Se eu morrer depois desse culto, irmão, era porque era meu dia de morrer. Porque quem controla isso não sou eu, é Deus. Eu não sei o dia que eu vou morrer, mas eu confio que se eu morrer, eu vou estar seguro no meu Senhor, porque eu confio no Deus que eu sirvo. Só que aquele homem naquele momento estava encarando a morte. E para nós hoje, meus irmãos, a morte é um perigo eminente. Como assim? Está todo mundo sujeito a morrer, irmão. Na verdade, irmãos, é o ciclo da vida. Se nasceu, tenha certeza. Se não for no arrebatamento, vai morrer um dia. Eu estou dizendo assim, né? Se é quando a trombeta tocar, Jesus arrebatar a igreja, nós vamos para a glória sem morrer. Igual Elias, né? Sobe no redemoinho e vai para a glória. Igual Enoque. Deus arrebatou, tomou para si, não morreu. Porém, meus irmãos, o ciclo normal da vida, depois que o pecado entrou no mundo, é nascer, viver e morrer. Nós cremos nisso pela fé, está na palavra. Não temos como fugir disso. Você nasce, você vive e você morre. Só que, uma garantia de Deus para você, para você, para você, para você. Uma garantia de Deus. Deus estabeleceu o seu tempo de vida. Você não vai morrer antes, nem na hora que você acha. Você vai morrer na hora que Deus achar que é o teu momento, que é a hora, porque foi Ele que estabeleceu isso. A morte, irmãos, está aí, é iminente, mas nós estamos confiando em Deus, que está no controle de tudo, guardando a nossa vida e guiando, direcionando e conduzindo a nossa vida todos os dias. Na situação atual, a morte é iminente. Só que aí, irmãos, eu pergunto, porque o sentido de Jesus falar nesse texto é justamente esse. Se você morrer hoje, o que será da sua alma? O mais triste de tudo nesse texto, irmãos, não era as coisas que o homem deixou para trás depois de morrer. O mais triste desse texto, sabe qual é? Ele teria pela frente uma eternidade sem Deus. Porque aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E qual a solução, pastor? Você vai me perguntar. Irmãos, diante da morte, só Jesus pode salvar o homem. Diante da morte, só Jesus pode dar esperança para o homem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 diz isso. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A preocupação da parábola era: você pode ser rico, você pode ser o que for, mas quando morrer sua alma vai para onde? Só há um caminho, só há uma porta. Jesus falou assim: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagens. Meu irmão e minha irmã que me ouve, não há outro caminho. O único caminho para o céu é Deus, é Jesus. O único caminho para Deus é Jesus. Aquele homem confiava nas suas riquezas. Tem pessoas hoje, irmãos, confiando nas suas riquezas. Tem pessoas hoje confiando no seu patrimônio. Tem pessoas confiando no isolamento, na vacina, confiando no homem, no que o homem pode fazer, no que o homem... Mas aí eu faço a mesma pergunta que Deus fez no texto. E se hoje pedirem a tua alma? Ou seja, se a morte chegar hoje para você? Deixa eu falar uma coisa. Para quem está em Cristo, não há motivos para temer a morte. Jesus falou em João assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é aquele que tem poder de salvar a tua alma ou de lançá-la no inferno. Mas se você está em Cristo, Deus está dando um destino para a tua alma, e esse destino é ir morar no céu com o Senhor. Mas esse destino é só para quem está em Cristo. Quem está em Cristo não tem motivo de temer a morte. Por quê, irmão? Porque se você morrer, você vai estar no paraíso com Jesus. Nós não temos motivo para temer. Romanos capítulo 8,
Quem está em Cristo não tem motivo para temer a morte. Justamente por quê? Olha o que diz, irmãos, Romanos capítulo 8. Eu disse para você, fica com a Bíblia na mão aí, para você acompanhar a palavra de Deus e ser abençoado por ela. Romanos capítulo 8 e versículo 10. A seguir, diz, eu vou ler para você entender, irmãos. Porque quem está em Cristo não precisa temer a morte. Olha o que diz, Romanos 8, 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Quem está em Cristo não precisa temer a morte, sabe por quê? Porque quem está em Cristo está vivendo em novidade de vida. Romanos capítulo 6 e 4 diz assim, ó: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não mais sirvamos ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Oh glória, a Bíblia está falando de uma esperança futura, não é nesta terra. Tem muita gente preocupada com as coisas da terra, mas Jesus tem algo melhor na glória. E se você está em Cristo, você morreu com ele, e o seu corpo na morte vai um dia ser ressuscitado com Cristo, num corpo glorioso, para estar para sempre com ele na glória. É a esperança do crente. Em Cristo nós temos vida, meus irmãos. Romanos 6 e 9. A Bíblia diz assim, ó: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O 11, Romanos 6, 11. Assim também vós quem, irmão? Eu e você, os crentes em Jesus Cristo, aquele que crê em Jesus. Olha o que a Bíblia diz: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Quem está em Cristo tem vida, quem está em Cristo tem esperança. O mundo está sem esperança e não sabe o que fazer, mas nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo tem a esperança da vida eterna, de morar com o Senhor e de estar com Ele na glória. Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz assim, ó: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, olha, irmão, então também vós vos manifestareis com eles em glória. Temos uma nova vida em Cristo. Meu irmão e minha irmã que me ouve, recebe essa palavra em nome de Jesus. Nós temos uma nova vida em Cristo, e nesta nova vida, eu vou dizer para você que você ganhou com ela. Eu vou dizer para cada um que está aqui que você ganhou com ela. Nesta nova vida, você ganhou de Jesus um presente pela graça. O que isso significa, pastor? Isso significa, recebe essa palavra em nome de Jesus. Isso significa que para aquele que está em Cristo, a morte não é o fim. Oh, glória a Deus. Aquele que está em Jesus, a morte não encerra. Sabe por quê? Porque após a morte, o salvo vai desfrutar com Jesus a vida eterna. É o começo, a morte é o começo da vida eterna. Você vai estar para sempre com Ele na glória. Aleluia. E aqueles que estão em Cristo têm essa garantia. Zilma, estarão para sempre com Ele, Vanessa. Quem quer estar para sempre com Jesus? Mantenha firme a sua fé nele, mantenha firme a sua confiança nele, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã que me ouve, nós temos que perseverar.
Os que estão em Cristo têm essa garantia. A garantia da vida eterna. Estarão para sempre com o Senhor. Por quê? Porque foi Ele que prometeu. 1 João 2:25 fala assim, ó: esta é a promessa que Ele nos fez. O quê? A vida eterna. João 6:39, Jesus falou assim, ó: é a vontade do Pai que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. João 6:40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, ó irmão, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Oh, irmão, eu estou sentindo Deus. Lamachere, calamanduri, quialama, subrecai. E eu, Jesus, está aqui no texto, e eu, Jesus, aqueles que o Pai me deu, você é de Jesus. Creia nisso, meu irmão que me ouve e me assiste, você é de Jesus. Meu irmão, minha irmã jovem, você que está ouvindo essa palavra, nós aqui, nós somos de Jesus. E a promessa de João 6:40 é: eles são meus, e eu, ó Jesus falando para você que está aqui ouvindo, para você que está em casa, e eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia. Ora calamando e derre sobrecomandai. É a promessa que nós temos, irmão. Filipenses 3:20-21 diz assim, ó: a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, Jesus Cristo, que virá para nos buscar e transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Essa é a promessa da igreja, essa é a promessa que temos, essa é a promessa que Jesus fez para nós. Nós vamos morar no céu com um corpo transformado, porque Ele vai fazer isso, aleluia. Ai, daqui aramando e deremia sobrecomandai, e me na subiaramando e calamanchurica anderracé. Jesus vai transformar o teu corpo abatido em corpo glorioso, meu irmão e minha irmã que me ouve. Nicalava subianderemianduri que andai. Ai, é a promessa que Ele nos fez, é a promessa da vida eterna, e a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Então, a preocupação daqueles que servem ao Senhor não deve ser a morte, porque a morte te leva para Jesus, irmão. Eu falei aqui um dia desse, a única coisa que a morte pode fazer com você é te conduzir a Cristo, te entregar para Ele. Toma, Jesus, acabou a vida dele, agora Ele é seu. É isso que a morte pode fazer com você só. Se você crê em Cristo. Se você não crê, creia, aceite Jesus como seu Salvador. Se você se afastou, volte para Ele, porque Jesus quer te levar para o céu. Aleluia. É só isso que a morte pode fazer, nos levar até Jesus, os salvos em Cristo. Então não há motivo para temer a morte. Mas o texto fala de uma necessidade. Do que? Justamente da alma. E a nossa maior necessidade, irmãos, é uma transformação interior. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. A maior necessidade do ser humano é a transformação interior, porque o pecado corrompeu o ser humano. O pecado entrou no mundo, trouxe a morte, e a corrupção, e o engano. Só que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, e Ele morreu na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que Ele venceu a morte e o pecado. E ao fazer isso, Jesus deu à humanidade a oportunidade de se regenerar em Deus, em Cristo, através de Cristo. A maior necessidade do ser humano é uma transformação interior. E essa transformação interior, de dentro para fora, só Jesus pode fazer. Porque é aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Essa transformação, e eu entendo, irmãos, que esse é o sentido da parábola. Essa transformação, riqueza nenhuma pode fazer. Bens nenhum transforma você de dentro para fora.
Somente Jesus, recebe essa palavra, somente Jesus pode transformar o nosso interior. Somente Jesus pode preencher o vazio da existência humana. Sabe esse vazio aí dentro? Tem um jargãozinho, me permita usar ele. Eu não sou de usar jargão não, mas me permita usar ele. Sabe esse vazio aí dentro? Ele é do tamanho de Jesus. Riqueza não vai preencher ele. Bens materiais não vai preencher o vazio. Jesus vai. Porque ele é do tamanho desse vazio que está dentro de você. Jesus pode preencher e transformar a sua vida, porque ele é o Todo-Poderoso. Só Jesus pode mudar o interior do homem. Foi por isso que ele disse, Mateus 11:28, né? Vinde a mim. Olha, irmão. Olha a necessidade da alma. O rico achou que a riqueza ia satisfazer a necessidade da alma. Não, alma, agora come, agora folga, agora bebe. Ele achou que ia ficar satisfeito. Só que Jesus mostra quem é que pode satisfazer a alma. Mateus 11:28. Jesus fala assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite de Jesus. Tomai sobre vós, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha como termina: e encontrarei descanso para as vossas almas. Você entendeu? Presta atenção. O rico falou assim, ó: alma, eu vou descansar na minha riqueza. Foi advertido por Deus: você é um louco, um insensato, porque você está colocando teu coração na riqueza, nos homens, nas coisas materiais, nas coisas da terra. Aí Jesus em Mateus 11:28 e 29 fala assim, ó: quer encontrar descanso para a sua alma? Vem a mim. Jesus Ele tem o descanso para a tua alma. Deixa eu dizer para você, é de Jesus que você precisa. Em Jesus há salvação, em Jesus há descanso para a alma, em Jesus Ele tem poder, irmãos, de satisfazer os seus anseios, Ele tem poder de satisfazer os desejos da tua alma. É em Jesus que você vai encontrar o que você precisa, e em nenhum outro lugar a não ser nele. E foi Jesus que consagrou o caminho que leva a Deus. Nele nós temos tudo o que nós precisamos. A Bíblia, irmãos, nos revela Jesus. E revela que nós precisamos dele. Quando a Bíblia diz assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia está ensinando o quê? É de Deus, é de Jesus que você precisa. É do Senhor na sua vida que você precisa. Talvez você está hoje num beco sem saída. Jesus é a porta que te dá a saída para mudar a situação da sua vida. Jesus é a porta que vai te levar para o céu. Mas você precisa ter Jesus na sua vida. Os salvos não se preocupem. Jesus está cuidando de você. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não nos abandona. Ele está com a igreja. Eu tenho dito aqui e afirmo novamente, vou continuar afirmando. Apesar das situações que nós estamos vivendo, de tudo que está acontecendo, nós não estamos desamparados. Jesus está cuidando de nós. Ele está assentado à direita de Deus. E Romanos 8:34 fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Estevão estava sendo apedrejado, mas ele viu Jesus, ele viu o céu aberto, e ele viu Jesus à direita de Deus. Irmão, na situação que você está vivendo, eu te convido a olhar para o céu, que é de lá que vem o teu socorro. Eu te convido a olhar para Jesus e ver Ele como Estevão viu, ver Jesus à direita de Deus intercedendo por você, porque Ele está lá. Ele está lá à direita de Deus e intercede por nós. A igreja tem um dono.
Os homens podem se levantar contra a igreja, o inimigo pode se levantar contra a igreja, quem quiser pode se levantar contra a igreja, mas a história bíblica diz que em Cristo a igreja nunca perdeu uma batalha, porque a promessa de Jesus é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! O Senhor está cuidando de nós. Ele morreu para nos salvar, para nos levar para o céu, para a glória, para a presença dEle. Ele disse: eu vou preparar lugar, mas eu voltarei para buscar quem eu salvei. Essa é a garantia que nós temos hoje. E esses dias eu falei aqui para os irmãos aqui da igreja, e eu vou falar de novo. Se você me perguntar assim: pastor, o que eu tenho que esperar nos dias de hoje? Eu vou dizer para você: espera Jesus, porque a promessa que Ele fez, Ele vai cumprir, Zilma. A promessa que Jesus fez, qual que é a promessa? Eu vou voltar para buscar vocês, João 14. Eu vou voltar para buscar vocês e para levar vocês para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Jesus está lá no céu à direita de Deus, e Ele vai vir buscar a sua igreja para levar para lá. Eu estou dizendo para você e afirmando: espera isso, espera com o coração firme no Senhor. Jesus vai voltar para buscar aqueles que Ele salvou, porque essa é a esperança que nós temos, a vida eterna. Nós vamos um dia estar com o Senhor na glória, e Apocalipse diz que todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa angústia, toda essa mágoa, tudo que nós sofremos vai cessar, porque lá no céu, na glória, na presença de Deus, não há nada dos sofrimentos daqui da terra. Isso vai acabar. Mas nós temos que manter firme a nossa confiança em Deus. Nós temos que manter firme a nossa confiança no Senhor. E eu encerro dizendo aqui, que você guarde isso no teu coração por essa palavra que eu preguei para você. Em Cristo, nós temos a vida eterna. Nele, nós encontramos o descanso para a nossa alma. Ele nos dá a paz que excede o entendimento. Jesus falou: eu vos dou a minha paz eu vos dou, mas eu não dou como o mundo dá. Se você precisa de paz, em Jesus você vai encontrar paz. Você precisa de descanso, em Jesus você vai encontrar o descanso. Você precisa de vida eterna, em Jesus você vai encontrar a vida eterna, mas não neste mundo. Você precisa de um socorro, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, porque Ele está conosco todos os dias. É em Jesus que você vai encontrar o teu socorro. Não é nas riquezas, não é nas coisas terrenas, é em Cristo. Creia. O Senhor está firme no propósito de cumprir as suas promessas para o seu povo. E nós temos que manter firme a nossa convicção, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para o alto, como Colossenses 3 diz, olhando para o alto, olhando para as coisas de cima, porque é de lá que virá o nosso Salvador para nos buscar. Filipenses 3:20, é de lá que Ele vai vir, do céu, e é para lá que Ele vai nos levar. Nós estamos firmes nessa promessa, meu irmão e minha irmã. Nós estamos firmes nesse propósito, crendo que de Deus, em Cristo, virá a nossa vitória. É de Jesus que você precisa. E eu não sei quem está me ouvindo e quem está me vendo através dessa transmissão, mas se você está afastado do caminho do Senhor, eu te convido a voltar para Jesus. Se você está longe do Senhor, volte para Ele. Reconcilia-te depressa, porque Ele vai voltar para buscar aqueles que Ele salvou. Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, eu te convido, aceite Jesus como seu Salvador. Pode pôr até aí no comentário: eu aceito Jesus como meu Salvador. E nós vamos orar por você. E Deus vai salvar a tua alma, porque é o que importa para Ele. É lógico, irmãos, que há um contexto muito maior. E se eu fosse explicar tudo aqui, não dá para explicar o tempo. Mas o ser humano é indivisível. O corpo e a alma se tornam um em Deus. Deus vai salvar o corpo e a alma, tanto que Ele vai transformar o corpo. Mas quando eu digo alma, a Bíblia nos vê como almas viventes. E não é para explicar o termo detalhadamente, mas o Senhor quer te salvar.
Mas para ser salvo só há um caminho: receber Jesus como Salvador e ficar firme até o fim na fé, perseverando até o fim. Então, se você não aceitou Jesus ainda, está me ouvindo? Eu te convido, aceita Jesus hoje. Escreve aí: eu quero aceitar Jesus. E nós vamos orar por você e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Se você se afastou e está me ouvindo, escreve aí: eu quero voltar para Jesus. Não é tempo de cochear em dois pensamentos. Jesus vai voltar para buscar aqueles que Ele salvou. E nós iremos morar com Ele na glória. Essa é a esperança que nós temos e cremos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Vocês que ouviram essa palavra, que Deus continue falando ao coração de vocês e que essa palavra produza fruto na vida de vocês.